Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com você que está chegando aqui em mais um episódio do Mais Que Autismo. Se você ainda não me conhece, eu sou Kelly Varela, sou produtora de conteúdos aqui do Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. Para quem é de Curitiba, eu também trabalho com teatro voltado para crianças neurodivergentes. E aí a gente tem várias formas ali de abordagem do teatro, tá? Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais, também clica no link que está aqui embaixo que vocês vão ver as modalidades que a gente tem para estar trabalhando com as crianças, adolescentes e adultos de uma forma terapêutica, né? Utilizar o teatro para fins terapêuticos. E aí, antes que você esqueça, vou pedir, gente, deixa seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreve no canal e aproveita e deixa um comentário pra gente aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante para esse público, que é a regulação emocional para esse corpo que sente demais. Como que essa pessoa superdotada vai encontrar ferramentas, como que ela vai perceber que ela está sobrecarregada e tratar esta parte para que ela não sofra consequências físicas e emocionais. Então, para isso, eu chamei aqui para conversar com a gente a Daphne. Daphne, eu quero agradecer por você ter aceito vir conversar de novo com a gente. A primeira vez que você veio aqui, seu podcast fez o maior sucesso, tá lá, né? Os traumas da superdotação. E então eu quero pedir para você de novo falar quem é a Daphne e como que você teve a ideia de escrever o seu livro e falar um pouquinho dele também agora. Perfeito. Primeiro, muito obrigada, né, por me convidar de novo para estar aqui, que é sempre um prazer estar contigo. E as nossas conversas são sempre muito agradáveis, muito fluidas, né? Eu acho que é um lugar que eu me sinto muito bem. Que bom! Então, te agradeço novamente. E para quem não me conhece, eu sou Daphne Queiroz, eu sou psicóloga, formada em 2011, na verdade, que eu saí foi o primeiro ano que eu estive fora da faculdade. E nesse processo do estudo mesmo durante a faculdade, a gente tem muito pouco sobre altas habilidades, né, Kelly? Então, na época, eu tive acho que uma aula realmente sobre altas habilidades durante toda a faculdade. E eu tive a oportunidade, o privilégio de ter o último ano de faculdade numa sala de recursos, que é do Instituto de Educação aqui do Paraná. E aí eu tive esse primeiro contato com altas habilidades, acabei me apaixonando e sigo desde então trabalhando com adultos, adolescentes, hoje menos com crianças, mas tive muito esse foco, né, de trabalhar com crianças aí durante 8 anos. E também com toda a questão de psicoeducação, com os pais, né, e também com os grupos de adultos realmente, né. Hoje meu foco tem sido muito mais na população adulta, e através desses workshops, dessas informações que a gente pode ir trazendo para buscar mais referências para essa população, para a gente poder trazer mais conteúdo, né, e muito da experiência que a gente acaba tendo com a clínica. Hoje eu trabalho mais com a psicoterapia, então, e com essa parte dos grupos, já trabalhei muito com avaliação neuropsicológica. Nesse momento estou numa pausa aí por conta de um bebezinho, mas, esse conhecimento acaba me pertencendo de alguma maneira e me ajuda muito a ir construindo quem é o superdotado na clínica, né, a cada pessoa que eu atendo. Então, com isso, né, a gente tendo essa experiência, tendo toda essa demanda que vinha, né, de muitas pessoas que durante a pandemia eu acabei colocando muito meu trabalho nas redes sociais por uma questão de necessidade e também por, né, a gente estar vendo o quanto as pessoas estavam ávidas desse conhecimento. E aí, diante disso, eu fui percebendo quanto as pessoas precisavam de ferramentas para se organizar melhor, né? Eu vejo que a superdotação ainda tem muitas coisas para a gente descobrir dentro dela, né? E ainda a gente tem muitas pessoas precisando entender, para além do QI, né, a ferramenta que a gente precisa usar para se regular. O quanto, na verdade, né, a gente entende a superdotação de uma forma muito limitada ainda, na minha opinião. Né? E quando a gente observa as necessidades desse corpo que processa a realidade de um jeito diferente, a gente vai vendo quanto esse corpo precisa de ajustes e cuidado para se regular, né? E dentro disso vem então a ideia do e-book, né, do livro, que é sobre autorregulação na superdotação, para que eu pudesse extrapolar também o meu trabalho na clínica e dar acesso às pessoas, né,
poder viabilizar esse acesso a conhecimentos que eu fui vendo que são muito pertinentes quando a gente quer trazer esse bem-estar para essa população. Daphne, e aí você falou além do QI, né? Então eu vou começar por aí, assim. Já para quem ainda não tem uma noção mais ampla da superdotação e ainda vê ela só como a questão acadêmica, né? O que é a superdotação além do QI? Perfeito. Eu acho que a gente tem que entender cada vez mais, né, isso, Kelly. As pessoas, elas ainda vêm muito para nós achando que a superdotação é sinônimo de alta performance o tempo todo. E o que eu recebo na clínica é esse lugar onde muitas vezes as pessoas trazem a experiência do mundo, realmente, né, do que é ser superdotado. Então, a superdotação, ela é, para além do QI, né, uma neurodivergência. Hoje a gente tem pesquisas trazendo o quanto o processamento desse cérebro ele é diferente, né, em vários aspectos, principalmente na questão do emocional, na questão sensorial, da percepção, da integração, da complexidade desse cérebro, de como ele integra a informação. E diante disso, a gente acaba olhando para então como essa pessoa se coloca no mundo, né, diante de tudo isso, e como ela se relaciona com tudo que acontece ao seu redor. Então, muito mais do que só uma associação a uma necessidade especial de educação, a superdotação, ela está para uma ideia de experiência realmente, né, biológica ali, uma complexidade principalmente diferente. No cérebro de uma pessoa com altas habilidades, e o que eu vejo diariamente no meu trabalho, é uma questão de uma intensidade que acaba sendo muito diferente do que a gente experimenta, de repente, dentro de um funcionamento mais neurotípico, que a gente pode pensar, por isso é tão confundido e acaba sendo patologizado, inclusive, essa questão da intensidade, né? Muitas pessoas acabam sendo confundidas e vêm com diagnósticos equivocados em relação a isso, porque com toda essa integração que existe, né, desse funcionamento, é como se esse corpo, ele vivenciasse, né, as experiências todas, né, todos os estímulos que ele recebe, ele processa isso de uma forma mais profunda, mais intensa, né, e mais complexa, e isso gera muitas vezes um envolvimento de uma determinação muito maior de envolvimento com tudo que ele faz, que realmente tenha uma motivação, né. Então a gente tem aí as 3 principais características de altas habilidades, que a gente vai ver de formas diferentes, de nomes diferentes, com diferentes autores, mas basicamente essa intensidade e sensibilidade, né, essa excitabilidade, essa complexidade, então, que tem a ver com a integração de informações, a sobreposição de conceitos e às vezes uma visão mais ampla das coisas, né, de uma maneira muito mais assim, de tanto olhar para o geral, quanto olhar para o específico, né, eu acho que o superdotado, ele faz esse zoom o tempo todo em relação às coisas, e ao mesmo tempo, essa determinação, então, que, né, a gente pode chamar de envolvimento com a tarefa, na teoria do Renzulli, né, que é muitas vezes como se fosse uma gana, né, de se envolver muito profundamente com tudo, né, que motiva, que faz sentido, que tem a ver com seus valores, que tem a ver com o que eles entendem por justiça, esse desenvolvimento moral muito avançado em relação a tudo isso, né, um senso de missão assumida, uma ação revolucionária, e toda essa dinâmica que muitas vezes acontece de uma sensibilidade ética, né, que, claro, né, aí a gente tem até algumas polêmicas que as pessoas dizem, mas parece que o superdotado parece, né, pela teoria lá, que sempre vai ser bonzinho, né, mas na verdade a gente vai ter situações aí que vão ser perpassadas pelos traumas dessa pessoa, ou às vezes até outras questões que, não é que todo superdotado vai ser bonzinho, né, mas ao mesmo tempo existe uma tendência desse cérebro que percebe muito de ser mais empático, de ser mais, de conseguir de repente fazer uma projeção de si em diferentes situações ali, e com isso esse coletivo é visto de uma maneira diferente. Até é legal que você falou lá, às vezes você vem com diagnósticos errôneos, porque e aí vem essa falta de conhecimento das pessoas que trabalham com, não só com as neurodivergências, mas que trabalham com várias questões ligadas à parte mental mesmo, assim, né, funcionamento desse corpo e tal. E aí essa pessoa recebe muitas vezes diagnósticos equivocados, né?
E aí eu também costumo falar, né, que nem no TDAH, por exemplo. O TDAH também tem essa coisa de ficar sempre pensando e sempre viajando, né, em alguns momentos, assim. Eu queria fazer essa ligação também, que o sentir intensamente, ele também pode ser ligado a corpo, à mente, não só ao estar fazendo algo, né, ou trabalhando sem parar e tudo mais, né, Daphne? Tem uma figurinha que eu costumo compartilhar, que tem um corpo com um foguinho pra dentro e um foguinho pra fora, né? E aí tá escrito, somos todos intensos. Então, assim, eu acho que é muito legal a gente olhar dessa forma, Kelly, acho que foi muito bem colocado do que você tá trazendo, porque, assim, dentro desse aspecto, a gente vai ter o superdotado, que ele é aquele que põe pra fora, que aí ele vai ser aquele que inunda, que às vezes é o empolgado da galera, é o que traz coisas, de repente, que ninguém pensou, é o que tá muito determinado, não vai nem comer, nem dormir, porque ele tá muito envolvido em algo, e essa excitabilidade tá como se fosse fervilhando lá dentro dele, e ele, né, tá muito envolvido, com a vida, com, de repente, trazer... E aí tá escrito, somos todos intensos. Então, assim... eu acho que é muito legal a gente olhar dessa forma, Kelly, acho que foi muito bem colocado do que você está trazendo, porque assim, dentro desse aspecto, a gente vai ter o superdotado, que ele é aquele que põe pra fora, que aí ele vai ser aquele que inunda, que às vezes é o empolgado da galera, é o que traz coisas, de repente, que ninguém pensou, é o que tá muito determinado, não vai nem comer, nem dormir, porque ele tá muito envolvido em algo, e essa excitabilidade tá como se fosse fervilhando lá dentro dele, e ele, né, tá muito envolvido com a vida, com, de repente, trazer as coisas numa intensidade muito grande, não só no fazer, mas também dentro de si. Então é como se esse corpo tivesse ali, até com questões de estômago, né, um intestino que está funcionando diferente, né, assim, é como se esse metabolismo estivesse, né, alterado ali de uma forma muito intensa dentro desse organismo. Então, assim, é o corpo todo, né? Quando a gente fala hoje de mente e corpo, na verdade, as pessoas até estão trazendo uma outra ideia de que, na verdade, nós somos um corpo-mente, é a mesma coisa, né? Não é algo mais separado. Então, quando a gente traz essa ideia de regulação e dentro dessa questão da intensidade, é porque a gente precisa olhar realmente para o que você está trazendo, tanto do superdotado que é intenso para fora, quanto do superdotado que é intenso para dentro. Né? Então, às vezes, tem as pessoas também que são, por conta de histórias de vida, de coisas que elas vivenciaram, coisas que elas experimentaram dentro desse social, elas são super camufladas, mas dentro delas elas estão fervilhando nessa intensidade também. Então, ela parece super comedida, né, e controlada, mas ao mesmo tempo, dentro de si, ela está lá explodindo, né, e aí podem vir sintomas nesse sentido também. Né? E aí, às vezes, existe a mesma coisa na mesma pessoa, né? Eu tenho clientes que trazem um pouco disso, assim, do quanto ao mesmo tempo eles se sentem intensos para fora e para dentro, né? Às vezes eles extrapolam, às vezes com lugares que eles se sentem um pouco mais seguros, eles põem para fora essa intensidade e as pessoas se assustam até, né, um pouco com isso, mas eles dão conta desse susto das pessoas porque são lugares mais seguros, e o contrário também, lugares de repente que essa pessoa não se sente à vontade, ela ficar super, né, controlada e às vezes até entrar numa coisa de auto-boicote para não pôr para fora essa intensidade, porque ela entendeu que se ela for muito intensa no mundo, ela pode ser rejeitada ou algo de ruim pode acontecer, né. Que vem também uma questão que muitos superdotados, eles não são entendidos perante a sociedade, justamente porque talvez não sigam o padrão acadêmico, né? E aí não são vistos também como superdotados, e sim como pessoas, como você disse, né, intensas demais. Só que a partir do momento que eu não sou reconhecido como eu realmente sou, isso faz com que eu realmente me trave, me feche, e traz uma percepção assim de que eu não sou aceito naquela realidade, ou estou deslocado neste mundo, né? Então, você nota isso também, que esse não ser entendido, compreendido como eu realmente sou, faz com que eu não me sinta pertencente ali? Total, assim, eu acho que é uma das principais razões para o superdotado entrar nessa camuflagem, nessa tentativa de invisibilidade, né? E hoje a gente tem muito essa até é muito interessante, assim, porque hoje a gente tem a polivagal, que é uma teoria que fala muito sobre a regulação que o ser humano tem em relação a
a tudo que ele vive, né, a sobrevivência dele. Então, quais são as opções de sobrevivência que esse corpo tem? E dentro da polivagal a gente tem o quanto... primeiro, como mamíferos, como seres sociais que somos, a gente sempre vai tentar corregular, a gente sempre vai tentar se regular a partir do outro, né? Na superdotação, a corregulação, às vezes, ela é um desafio, porque essa pessoa ela não encontra pares, né? Ela não encontra pessoas que, às vezes, tenham uma sintonia suficiente para a demanda que aquele corpo tem de sintonia, né? Então, com isso, é muito fácil, às vezes, o superdotado ir para lugares onde ele vai entrar no mecanismo de luta e fuga e, às vezes, ficar na revolta, né? E ser, ou às vezes, ser aquele que daí vai inundando, que vai passando por cima, que vai falando doa quem doer, né? E entrando numa ação revolucionária que fica desregulada, né? Ou ele vai para um outro mecanismo que é o da invisibilidade, que seria o colapso desse sistema nervoso autônomo, quando a luta e fuga não é suficiente. E aí nessa invisibilidade é como se ele não conseguisse expressar e colocar para fora. E aí essa mesma intensidade, quando ela tá nesse colapso, ela parece que entra numa coisa da pessoa estar ali sem conseguir se expressar. Ela vai para um lugar desse existencial que parece que nada faz sentido, que não existe ninguém para mim. Então ela se desconecta a partir disso, né? Então, se a gente for olhar para a intensidade, que é um dos traços da superdotação, dentro dessa teoria, que seria a polivagal, de repente, de como o nosso corpo se defende, a gente vai ter esse lugar onde existe uma escadinha de regulação, onde quando eu consigo ter conexões, quando eu consigo me entender ali na sociedade com apego seguro, eu vou conseguir corregular e me regular a partir das pessoas, né? Com conversas profundas, com conexões realmente que fazem sentido para mim. Mas quando isso não existe, ou quando isso não basta, ou quando, de repente, né, não é possível ter condições para isso, a gente vai ter esse corpo que vai ter uma tendência maior à desregulação, à sobrecarga, e com isso pode vir a passar por essas outras 2 etapas da escadinha aí, né? Polivagal, onde a gente vai ver, de repente, a mesma característica de diferentes formas. Então, né, basicamente, a intensidade, quando ela está regulada, ela pode ser espontânea, ela pode ser autêntica, ela pode ser uma expressão desse eu através dos seus valores. Ela pode trazer ali uma paixão pela vida, né? Quando essa intensidade está desregulada, talvez ela entre, de repente, nesse exagero, né, num trabalho desmedido, com pouca conexão com esse corpo, né, com pouco respeito a essa interocepção, de repente, porque ela não está ali, né, esse sentido que faz a gente perceber as nossas vísceras, a nossa necessidade, né, isso tudo vai ficar no outro lugar. Né? E quando, de repente, nessa escadinha não é possível nada disso, a gente vai ter essa última etapa, onde a intensidade, então, vai se mostrar como o contrário dela, né? A pessoa não vai mostrar a sua intensidade. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem, mas eu não tenho essas características, mas o quanto, de repente, algumas características diante da sua história de vida já estão colapsadas em você, e elas não estão sendo expressas como um todo, porque esse potencial precisa de um lugar seguro para acontecer, né? Enfim. Não, mas aí quando você fala também, eu fico pensando assim, de talvez a pessoa nem ter noção de que ela está realmente, digamos, colapsou e ela está apenas se defendendo, né? Ela foi aprendendo desde tão pequenininha que ela não podia ser realmente como ela precisava ser, né? E talvez não encontrar realmente esse lugar seguro da pessoa que entende, desde criança mesmo, né, Daphne? Da pessoa que entende ela e não só chama ela de, ai, para de fazer drama, você é dramática demais. E aí vem vindo rótulos para essa pessoa. Então, se eu vou recebendo um monte de rótulos ou um monte de críticas por ser quem eu sou, desde pequeno, mesmo que eu não tenha consciência, eu vou mudando aos poucos para que o mundo me aceite ou para que eu me encaixe nesse mundo. Só que aí eu não tenho noção do mal que isso... Eu nem tenho noção de que eu estou realmente nessa luta e fuga. Eu simplesmente vou na defensiva. Então, não tem uma conexão mesmo entre corpo. Eu nem sinto, na verdade... Isso. Eu não entendo essa conexão, né? Exatamente, exatamente. Eu vejo muito isso, assim, né? O quanto as pessoas, elas vêm meio domesticadas demais, né? Ou, às vezes, num exagero de revolta, e aí elas também se queixam disso, né? Por conta de muitas vezes, né, estarem
trazendo as dificuldades dos conflitos realmente daí, né? A pessoa que não consegue parar em nenhum lugar porque não consegue lidar com a hierarquia, a pessoa que de repente não consegue ser assertiva nas suas amizades e às vezes traz, né, um ímpeto de estar o tempo inteiro sendo agressivo, até às vezes na forma como se coloca, né, usando a sua inteligência para desafiar todo mundo. Então, assim, o quanto isso vai falar muito da gente na história de vida, né? Então, todo ser humano, na verdade, tem todas essas defesas por uma questão de necessidade biológica. E não está errado a gente ter essas defesas, a gente precisa delas para sobreviver. Então, a gente precisa poder ter um ímpeto de se defender ali na raiva quando é necessário, a gente precisa pôr limites, a gente precisa, né, conseguir dar conta, e às vezes quando a gente não dá conta, o corpo precisa colapsar para a gente entender que a gente não dá conta. Mas o grande problema é quando isso fala de situações da nossa história de vida que fizeram com que a gente ficasse crônico naquilo. E aí é bem o que você traz, a gente não tem nem percepção de que a gente está funcionando daquela forma. E isso traz todo um pacote de consequências, né, biológicas ali, da nossa saúde, inclusive, né, a inflamação no corpo, questões ali que vão nos trazer para uma demanda que às vezes a gente vai parar no médico, a gente vai parar no psicólogo, a gente vai parar, né, no terapeuta ocupacional com coisas que a gente, né, não que a gente não precise desses profissionais, mas o quanto essas dores, elas vêm de a gente ter o tempo inteiro trazido uma coisa de precisar ser domesticado ou precisar lutar contra as coisas o tempo inteiro, né, para que a gente pudesse sobreviver, né? Então tudo isso fala da nossa história de sobrevivência realmente, né? E o superdotado, assim como qualquer ser humano, vai ter a sua história de sobrevivência, só que diante desse aspecto da intensidade e da sensibilidade, ele vai responder a essa sobrevivência, às vezes, de uma forma que outras pessoas não precisam passar por algumas coisas que esse cérebro neurodivergente está passando, né? Então, a gente compreender a dimensão das coisas na superdotação ajuda a gente a entender também o que nisso seria um patológico e o que não é, né? Eu acho que o patológico, ele vem quando a gente tem consequências na funcionalidade realmente desse indivíduo, né? Então a gente vai observar, de repente, dificuldades que são muito verdadeiras ali, muito, muito significativas, né? Que podem estar ali sendo justificadas daí por transtornos que estão junto com a superdotação, né? Mas quando a gente não fecha critério dessa intensidade para outros tipos de transtorno, e a gente percebe isso como uma resposta a esse processamento do mundo que essa pessoa tem, aí a gente não vai olhar para isso como uma questão de patologia realmente, a gente vai olhar para isso como uma dinâmica desse corpo que processa as coisas dessa forma, né? Falando em processo, né, vem a questão também do processamento sensorial e tudo mais, assim. O superdotado, assim como... E por isso que às vezes a gente até vê muitos diagnósticos indo só pro autismo, né? E esquece que na superdotação a gente também tem as questões sensoriais e talvez, não sei se muito mais intensas, mas muito intensas, né? Uhum. Então, no superdotado também essa questão sensorial é muito forte. E aí você fala dessa coisa de a gente sentir, e vai pro sensorial não só dos sentidos comuns que a gente está habituado, mas para essa coisa de sentir internamente muito forte, né? Só que a maioria das pessoas não sabe que isso existe, né, Daphne? Então, volta nisso, de a importância de quem também está envolvido com esse superdotado. E aí a gente fala do profissional que vai avaliar, do médico que porventura vai atender ele, dessa família, dessa escola. Entender que esse sentir também é muito... não é só vozes da minha cabeça, né? Você entende? Total. Não, é legal, assim, porque a gente vai vendo as pesquisas hoje no Dabrowski Center, né? Da Chris Wells. E aí, né, com essa herança do trabalho do Dabrowski, do Piechowski, e o quanto a gente vai entendendo que as sobrecitabilidades, né, que é um pouco do que a gente está falando aqui, né, tanto a questão sensorial quanto a questão imaginativa, psicomotora, a questão desse corpo que vai ter esse lugar intelectual diferente, né, que é outra sobrecitabilidade, a questão sensorial, isso tudo, né, e do emocional também, né, a gente vai ver esse corpo dentro dessa sobrecitabilidade e
diante disso, a questão sensorial, ela vai aparecer. Sem dúvida, né? Não são todos os superdotados que acabam manifestando isso, mas hoje a gente tem as pesquisas de que, inclusive, isso não é só exclusivo da superdotação, né? Então, hoje a gente tem isso do quanto as pessoas estão pesquisando as sobrecitabilidades em outros tipos de neurodivergência também. Então, isso que a gente vê no autismo também acontece no corpo da superdotação, né? No corpo do superdotado. Isso que a gente vê no TDAH também acontece no corpo do superdotado. E a gente, muitas vezes, vai confundir isso com um transtorno de processamento sensorial, né? Então, qual é o limite, de repente? É a gente perceber o quanto isso tem de prejuízo para essa pessoa, porque às vezes vai ter um prejuízo, e acho que na prática esse é o grande drama, né? Porque a pessoa que está vivenciando isso, está vivendo isso como um prejuízo, mas ela ainda não vai ter uma limitação em relação àquilo. Essa é a linha, de repente, da gente poder pensar no que seria um transtorno de processamento, né? Onde a tolerância, de repente, que esse corpo tem em relação às coisas ainda deixa essa vida fluir de alguma maneira, né? Ela não está limitado por isso. Então, mas ao mesmo tempo, a pessoa que tem as sobrecitabilidades, ela tem uma responsabilidade sobre esse corpo, mesmo não tendo um transtorno, que faz com que ela precise cuidar de si de uma maneira diferente. E eu acho que esse é o grande ponto, e por isso a gente fala tanto de autorregulação dentro desse aspecto sensorial também, né, Kelly? Porque a gente vai entender que é aquilo de sempre, né? Aquela máxima. Uma grande responsabilidade vem com um grande poder, né? Então, a mesma coisa que faz com que eu perceba muito as coisas, que eu antecipe, que eu faça leituras das pessoas e dos lugares e sinta cheiros que ninguém sentiu e possa ser um sommelier, né, incrível, eu possa ser, né, um chefe de cozinha incrível, eu possa ser uma pessoa que, né, adora perfumes, adora isso, adora aquilo, tipo, percebe as coisas ali com nuances que talvez outras pessoas não captem, né, da mesma forma, mas ao mesmo tempo isso vai fazer com que eu entenda que eu não vou dar conta, talvez, do volume de estímulos que as outras pessoas dão, porque o meu corpo vai mais rapidamente entrar em colapso do que os outros, por eu perceber muito, né? Então, aí é onde as pessoas elas vão cada vez mais entendendo, quando a gente vai fazendo um trabalho de autorregulação dentro da superdotação, do quanto é necessário a gente ter consciência dessa dinâmica, ter consciência dessas medidas, né, de que você talvez perceba numa profundidade maior, sim, e diante disso, você precisa ter uma responsabilidade sobre como você vai usar a sua agenda, como você vai organizar o seu tempo para que você possa ter um período de descanso após um movimento de muito estímulo, para que você possa ter estratégias para cuidar desse organismo quando ele está inundado por tudo isso que ele recebe, né? Então, acho que esse é um grande ponto aí também. Que até ia entrar bem nessa pergunta agora, que é assim, o que leva o superdotado a ignorar tudo isso, assim, no sentido de que eu estou sobrecarregado ou eu estou indo over demais, né? E não estou percebendo essas coisas no meu dia a dia, assim. Né? Acho que é aí que tá, né? Quando a gente vai estudando a polivagal, quando a gente vai estudando sobre o sistema nervoso autônomo, né, Kelly, a gente vai percebendo o quanto existem mecanismos biológicos que são assim, essenciais para que esse indivíduo consiga sobreviver, né? Então, isso existe em todos os corpos humanos, na verdade, não é só em neurodivergentes, mas é como se para que eu consiga dar conta, né, de viver, de sobreviver, muitas vezes eu preciso desligar alguns aspectos de mim para que eu não sinta tanto, né? Então a gente vai vendo que quando esse corpo que está sentindo tudo, né, percebe que de repente isso está inundando demais, existe uma premissa, na verdade, no nosso sistema nervoso autônomo, em que quando a gente entra em alerta, em luta e fuga, em hipervigilância, ou a gente está em colapso, a gente vai desligar um pouco dessa interocepção, que é essa percepção visceral, né? Essa percepção do todo de mim. E quando eu faço isso, eu consigo sobreviver intelectualizando, talvez, porque é o meu lugar mais seguro na vida, né? O superdotado, ele traz muito a racionalização, a intelectualização, essa mente que processa as coisas a partir de um cabeção, que eu brinco assim, né? Como se fossem, às vezes, cabeções que vivem pela vida e sentem pouco o que está acontecendo,
Ou o contrário, eles sentem muito. Então, a gente geralmente tem alterações de interocepção, que até a Kelly Mahler fala, né, um pouco sobre isso, sobre a hipointerocepção e a hiperinterocepção em corpos neurodivergentes. E aí a gente tem, na clínica, muitos exemplos dos extremos. Então, eu tenho clientes que percebem a velocidade que está passando o sangue atrás do pescoço e sabem que a pressão arterial está diferente, né? Eu tenho mulheres no consultório que sabem exatamente aonde elas estão ovulando, de que lado, o que está acontecendo. Com pessoas que passaram por cirurgias que sabem exatamente aonde foi costurado, né? De um jeito louco, assim, que você diz, meu Deus do céu, como que esse corpo está percebendo tudo isso? E eu acredito nessas pessoas, porque, né, é o que eu vejo diariamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que não percebem se estão com sede, não percebem se estão cansadas, vão, né, fazer exercícios físicos e aí fazem lesões, porque fazem tanto, né, que aquilo, elas não perceberam que o corpo já estava precisando de ajuda, né, e elas continuaram. Então, assim, isso, como é que a gente explica isso? Muitas vezes uma pessoa que ela foi treinada ou para não se perceber, talvez, porque ela criou essas defesas, né, e até esse corpo que, diante do colapso, a resposta que ele tem é cindir, né? É se proteger, de repente cindindo por coisas que ele vivenciou ao longo da história de vida que fizeram com que essa sobrecarga trouxesse essa interrupção realmente da interocepção, e a pessoa não tem nem essa dimensão, de repente, de que na verdade ela tá com fome, não com sede, né? Ou que ela tá com sono agora e ela precisa fazer uma pausa. Então, e também essa questão neurológica da própria excitabilidade também, né, Kelly? Esse cérebro que faz esse mecanismo muito top-down, John Geek fala um pouco sobre isso, né? Que o superdotado tem uma tendência de ser muito top-down, né? Que é do cérebro para o corpo, em vez de ser o bottom-up, que é dos sentidos para o cérebro, né? Então, por eu ter uma excitabilidade muito grande, imaginativa, intelectual, isso tudo faz com que eu projete a vida, né? Eu imagino como deveria ser, eu antecipo as coisas por conta dessa imaginação, essa previsibilidade, essa capacidade de solucionar as coisas que eu tenho como superdotado. E esse cérebro que projeta tudo, de repente, ele antecipa como ele deve comer, como ele deve sentir, como ele deve fazer, o que ele deve, né, como ele deve proceder, e de repente ele sente pouco a partir do feedback que o próprio corpo traz. Então, às vezes a gente faz um trabalho de começar a treinar a pessoa para sentir ela mesma, né? Porque ela não está acostumada a ganhar referência sobre quem ela é a partir das suas vísceras, do seu sensorial, da sua pele, né? Às vezes os superdotados, eles ficam muito assim, inundados quando eles fazem uma massagem, por exemplo, porque eles percebem tanto tudo que está acontecendo dentro deles, né? Que eles dizem, meu Deus, é muito, peraí, foi demais para mim, né? O trabalho corporal mesmo, dentro da psicologia corporal, né, o teatro, imagino que você também tem essa vivência, assim, né, o quanto isso mobiliza nesses corpos, né, porque às vezes eles entram em contato com coisas que eles nem estavam, né, tava ali suprimindo, tava em outro lugar, né. E aí entra numa questão também de, eu não sei se, para eu ter uma regulação, vamos falar assim, regulação emocional e corporal, né, você falou mente e corpo, mas muitas vezes eu nem sei o que é um e o que é outro, né? Ou às vezes eu moro fora de mim, né? Então, assim, é como se tudo tivesse ou só na minha cabeça, então tem que resolver com as ideias, com a criatividade, com tudo mais, mas eu esqueço de prestar atenção que para aquilo acontecer, esse corpo tem que estar no processo diretamente, isso, né? Hoje a gente tem muito essa coisa do avanço da neurociência, né, Kelly? Então, a Lisa Feldman Barrett, no livro How Emotions Are Made, lá, ela fala muito sobre isso, assim, né? Do quanto hoje a gente entende que a interocepção, que é esse sentido, esse oitavo sentido que faz a gente perceber e integrar, né? Não é só perceber as vísceras, mas também integrá-las e, inclusive, ter esse senso de eu a partir disso, né? Que vai influenciar lá no córtex insular, né? E a gente vai ter toda essa integração, né? Dessa paisagem corporal a partir disso. Então, assim, para eu ter o senso de quem eu sou, onde eu estou, né? Eu preciso desses sentidos da propriocepção, da interocepção e, inclusive, né? Isso tudo, quanto mais a gente consegue integrar isso, hoje a gente entende que a interocepção, então, é a base para que a gente tenha autorregulação.
né? Então não existe regulação emocional, não existe autorregulação sem interocepção, porque eu só consigo cuidar do que eu percebo, né? Então se eu não conseguir notificar dentro de mim que eu tô cansada, como é que eu vou buscar um descanso? Se eu não consigo notificar dentro de mim que eu tô com fome, como é que eu vou comer direito? Né? Ou de repente, como é que eu vou não comer tanto, né? Inclusive, se eu não consigo notificar se meu estômago já está cheio, se eu estou precisando de mais água, né? Então toda essa homeostase ela vai ficar afetada, né? Não só a nível fisiológico, mas também emocional, porque hoje a gente sabe que a interocepção tem tudo a ver com as emoções, né? É a partir disso que o nosso cérebro consegue ver, de repente, peraí, o batimento cardíaco da Daphne tá ok agora, né? Ela tá num ambiente, né? Como que eu sobrevivo nisso tudo, assim, eu tô num ambiente que tá tudo bem, eu sinto, de repente, essa integração da minha pele, como é que tá a temperatura, como é que eu tô, né? Como é que estão os meus órgãos internos, se tá tudo certo comigo, ok, eu tenho isso e meu cérebro, nesse momento, tá referenciando que eu estou segura, então, que eu posso estar disponível com as minhas funções executivas para estar conversando aqui com a Kelly, que eu posso buscar o que eu tô precisando, né? Eu tô percebendo que eu tô com um pouco de sede, então assim, né, porque eu tô falando bastante, já vou tomar uma água, mas assim, né, tudo isso vai fazendo com que eu possa cuidar de mim. Se eu não tenho essa notificação, se eu de repente tô sendo levada por conta, né, de inúmeros motivos ali, né, mas muitas vezes se o meu corpo está nessa desregulação, que ele não está percebendo isso, eu não vou poder antecipar e de repente receber realmente a minha necessidade, nem fisiologicamente, nem de repente buscando com o outro o que eu preciso, de repente emocionalmente, nas minhas relações, no meu casamento, nas minhas amizades, enfim, como é que eu vou fazer, né, para poder dizer para a pessoa se eu não gostei daquilo, se eu não percebi que eu não gostei, eu vou ter um delay para perceber, né? Então isso vai afetando tudo, na verdade, né? Você tá falando, e daí eu fiz um link que aí levando, pensando, né, tanto no TDAH quanto no autismo, nas outras habilidades, tem essa questão que é difícil mesmo eu perceber as minhas próprias emoções, ou as emoções do outro, e aí eu levei agora pra mim, assim, né, no caso, fiz teatro a vida inteira, e muitas coisas me incomodavam, mas eu nunca soube nomear por que me incomodavam. Uhum. E aí, a partir do momento que eu tenho o diagnóstico, e aí por isso que a gente fala a importância de você saber quem você realmente é e nomear aquilo quem é você, né, compõe você, eu comecei a perceber por que a luz me incomodava, ou por que fazer determinados exercícios dentro do teatro que seriam talvez muito tranquilos para a maioria das pessoas, para mim não era. Então, essa questão de para eu conseguir ter essa autorregulação, eu primeiro preciso conhecer muito bem o meu funcionamento. Mas é um processo. E muitas vezes eu vou precisar do apoio de outra pessoa. Ótimo, Kelly. Acho que muito bem colocado o que você trouxe, assim, porque o que eu vejo, até no meu próprio processo pessoal, como pessoa neurodivergente também, né, e até na clínica, assim, essa construção do quanto a gente leva tempo realmente para se apropriar da gente, né? Não é uma coisa do dia para noite. Parece que você vem e você passa uma vida toda tentando achar esse lugar de, peraí, eu tô medindo as coisas do jeito certo? Porque o outro não tá se incomodando com a luz e eu tô, né? Então acho que eu que tô errado, né? Não deve ser. Acho que nem é tão forte essa luz assim, né? Aí você passa por uma outra situação e aí você olha e diz, mas as pessoas são tão funcionais, né? Passei agora pela maternidade, digo, tem tantas mães que passaram ilesas por isso, por que pra mim é tão complexo tantas coisas, né? E aí, o que eu tenho de errado, né? E aí você olha e diz, espera aí, é que o meu corpo processa as coisas de uma forma diferente, né? E aí você vai entendendo essa complexidade dentro de você e você vai acolhendo isso com uma autocompaixão. Em vez de você achar que você tá quebrado, você vai olhando e vai dizendo, peraí, isso é válido, olha lá, eu tenho essa característica por conta disso. Então, peraí, eu preciso cuidar disso, em vez de achar que eu tô, né, que eu tenho um grande problema ou que aquilo não tem nada a ver, né?
E aí, diante disso, assim, a gente vai começando a conectar e até lembrando de coisas da história de vida, né, Kelly? Eu acho que você vai passando um filme, né? Nossa, quando eu era criança, eu processava isso assim, eu sentia isso assim. Isso significa, então, isso tinha a ver com a minha neurodivergência o tempo todo, peraí, né? E aí eu acho que vai dando um lugar diferente, onde aí fica seguro de validar e seguro de cuidar, inclusive, né, disso. Ali você fala, me corrija se estiver errado, né? Mas da parte da corregulação, assim. Então, o que seria a corregulação? A gente tá falando de autorregulação, várias, né? Ótimo. Em muitos momentos aqui. Mas, e a corregulação e como que ela vai te levar para autorregulação? Ótimo, maravilhosa pergunta. Na verdade, a gente tem hoje muita gente pesquisando sobre isso, principalmente Deb Dana e Porges, né? E tem um livro da Deb Dana que chama Ancorado, que inclusive foi recentemente traduzido. Eu tenho uma versão dele ainda em inglês, mas eu sei que tem algumas pessoas que já estão adquirindo, né? E esse livro, ele fala muito sobre as estratégias de autorregulação através da teoria polivagal, né? E nesse contexto, ela explica muito sobre a corregulação. Tem uma passagem, assim, que ela fala muito a respeito disso, e eu acho muito pertinente, que ela fala que muitas vezes a gente fica buscando a autorregulação a partir de um lugar individual, mas a corregulação é eu conseguir emprestar o sistema nervoso de alguém para me regular, né? E isso é algo que quando a gente é bebê, quando a gente é criança, a gente não tem um sistema nervoso maduro para se autorregular. Ninguém nasce sabendo se autorregular. Inclusive, né, pela minha experiência, tá todo mundo, enquanto adulto, tentando aprender. Então, assim, como que a gente aprende a se autorregular? Emprestando o sistema nervoso dos nossos pais, dos nossos cuidadores, né, para que a gente, a partir daquilo, tenha referências do que é o que a gente está dentro de nós, né, acontecendo, e como que a gente cuida a partir de como eles nos cuidam. E aí, como eles se cuidam também. Então, aí a gente tem um drama, né? Porque dentro dessa transgeracionalidade, a gente vai ver que muitas vezes a gente tem pais que também são neurodivergentes e também não souberam se cuidar direito. E aí a gente vai na onda deles, né? Trabalhando um monte, fazendo um monte, né? Sem cuidar muito de si, sem perceber muito as suas próprias necessidades, porque eles também não percebem no corpo deles e não nos emprestaram isso. Mas não é pra gente culpá-los também, porque tá todo mundo tentando, né? Mas, na verdade, a ideia a autorregulação, ela depende das nossas experiências de corregulação, né? Então, corregulação é basicamente essa capacidade que eu tenho de, a partir do teu, por exemplo, agora o que a gente está fazendo é corregular, né, Kelly? Eu tô percebendo a tua forma de expressão, eu tô lendo a tua expressão facial, eu tô ouvindo a sua voz, né? Então, eu tô estimulando meu nervo auditivo através da minha rede de engajamento social, eu tô falando com você, meu coração tá batendo aqui, sintonizado, de repente, com o que a gente tá falando. Então, isso tudo nas minhas cordas vocais, eu tô estimulando as minhas cordas vocais, eu tô ativa na minha rede de engajamento social. Então, a gente tá uma olhando para outra, sentindo juntas aqui e estamos corregulando, ou seja, estamos juntas nos regulando através de uma conversa gostosa aqui que a gente pode fluir e o nosso sistema nervoso se organiza, né? E aí vai vir pro papo de mãe agora, no sentido de que talvez a gente só perceba que a gente não tem essa autorregulação quando a gente realmente vai ter que regular o outro, né? Total. Porque aquela história, como que eu faço meu filho chorar se eu estou extremamente desregulada, né? Parar de chorar, na verdade, né? Como que eu vou falar pra ele que tá tudo bem quando eu, por dentro, não tá nada bem, né? No sentido assim. Eu até tava lendo um livro ontem, que acho que é O Cérebro da Criança, lá, uma parte que ele fala disso. Sim. Como é que eu vou mostrar pro meu filho que ele tem que ser gentil com o irmão dele se eu não tô entendendo isso, né? Então, acho que talvez para a maior parte das pessoas, principalmente quando a gente, assim, não sabemos que temos diagnóstico nem, que é o que acontece com a maior parte das pessoas adultas que recebem o diagnóstico agora, né? Só vou saber depois que meu filho, a partir do momento que eu começo a perceber o meu filho e o que eu preciso usar de estratégia para dar para ele o que ele precisa. E aí vem pra isso, eu tenho que primeiro me autorregular, né? A máscara de oxigênio, no sentido, Total. E às vezes até buscar redes de pessoas que ajudem você a se regular mais do que te desesperar mais, né? Então é interessante isso que você tá falando, Kelly, até no lugar de o quanto Porges estudou, inclusive, o autismo,
né, principalmente. Ele não traz, até hoje eu não achei muitas questões sobre a superdotação, mas assim, dentro do autismo ele tem alguns artigos publicados, porque ele trabalha muito com essa estimulação do Safe and Sound, que ele chama, né, o protocolo Safe and Sound, que é o protocolo de estimulação sonora para justamente estimular essa rede de engajamento social, né, e com isso trazer essa regulação a partir da corregulação, porque quando a gente estimula esses nervos, que eu falei, né, o nervo auditivo, né, a coisa do reconhecimento facial, as cordas vocais, quando a gente canta, quando a gente faz teatro, tudo isso a gente está estimulando a corregulação, né. Então, quando o Porges, ele estudou isso e o que ele percebeu? Quando a gente tem hiperexcitabilidade auditiva, que é uma das questões do autismo, às vezes é mais difícil de se manter no engajamento social. Então, para pessoas neurodivergentes, nem sempre é fácil estar corregulando o tempo todo, né? Estar estimulando o engajamento social o tempo todo. Às vezes isso é intenso, né? Então, precisa ser sempre com pessoas que são muito seguras e que respeitem os seus limites, porque senão isso se torna invasivo, e aí a gente tem um sinônimo de algo que fica over, na verdade, em vez de te regular. Entende? Uhum. Então, a corregulação também tem ressalvas nesse lugar, para que você sempre entenda a corregulação como um ambiente com alguém que realmente é seguro para o teu sistema nervoso, né? Porque se for só estar com os outros, aleatoriamente, às vezes isso te estressa mais do que te regula, né? Isso a gente vê muito na superdotação também, né? Nem sempre estar com os outros o tempo todo é algo gostoso, né? Porque essa pessoa está o tempo inteiro dentro de si, lidando com o mundo inteiro dentro dela ali, né? Às vezes antecipando, sentindo a expressão do outro, notificando demais o que ele está percebendo, o que ele está sentindo, o que ele está pensando, projetando o que ele está pensando e já antecipando e falando. Então, às vezes, isso é desgastante também, né? O contato com o outro. Então, não é qualquer outro que te corregula, né? É alguém que você pode estar desarmado com essa pessoa. Aí sim. Que é esse lugar que é o outro de segurança e também encontrar lugares de segurança, né? Porque aí a gente vai pensar, a escola acaba não sendo um lugar que você tem essa segurança, né? O ambiente de trabalho muitas vezes não é esse lugar. Uhum. Então, são vários... eu acho que não é só... é o sistema, né? Uhum. Eu acho que é questão do sistema mesmo, para se encontrar. E uma coisa legal também, a corregulação ela não acontece só com humanos. Então, até na pandemia se falou muito disso. Tenha um bichinho de estimação se você mora sozinho, né? Porque os mamíferos, eles também trazem a corregulação, porque eles também são seres sociais. Então, eles estimulam isso na gente também, né? Ou, às vezes, até abrace uma árvore, né? Esteja ao ar livre, porque a gente corregula com a natureza. Ou medite, porque a gente sabe que a meditação também ativa engajamento social, né? Ou a oração também, para quem tem uma espiritualidade, né? Assim, que faz sentido para essa pessoa, ela se sentir parte de algo maior do que ela, também ativa a corregulação. Né? Então a gente tem toda essa possibilidade. Às vezes a gente não tem uma pessoa para corregular, né, que seja realmente segura, mas a gente pode se corregular com outros recursos, que seriam esses aí que eu trouxe, né? Daphne, o que seria a janela de tolerância e os estados autônomos? Janela de tolerância e os estados autônomicos. Ai, saiu errada a palavra, mas não tem problema. Tá certo. Que ali, pra gente entender dentro desse contexto de superdotação. Assim. A janela de tolerância é um conceito feito pelo Siegel, que na verdade, o nível ótimo que o teu sistema nervoso dá conta de processar o mundo. Né? Então, dentro da sua janela de tolerância, você tá bem, você tá seguro, você tá corregulando, você tá se sentindo tranquilo, teu corpo tá funcionando bem, tá conseguindo atingir o descanso e a digestão, né? O teu sistema nervoso está bem, né? Então, as pessoas, elas têm janelas de tolerância de tamanhos diferentes. Para algumas pessoas, a janela de tolerância é bem pequenininha, para outras ela é enorme. E aí a gente vai entrar, né, numa discussão enorme sobre perfis sensoriais, se a gente quiser, né? Mas assim, mais especificamente, então, pessoas que têm um limiar de tolerância maior, elas vão ter uma janela maior e elas vão suportar mais estímulos e mais situações sem se desregular, sem ir tanto para sem ir nem para hipoativação ou para hiperativação, né? Então, o que seria estar na hipo ou na hiperativação?
É quando a gente está na hipoativação, na verdade, desse sistema nervoso, dentro disso, é quando a nossa janela de tolerância já colapsou, né? Então, assim, os estímulos foram tantos que o nosso corpo colapsou. Então, a gente vai ter comportamentos como se sentir sem contato com as pessoas, se sentir sozinho no mundo, se sentir isolado, como se nada fizesse sentido, a gente vai ter pouca vontade de comer, a gente vai ter pouca vontade de se conectar, a gente vai dormir demais, talvez, a gente vai ter todo um corpo que está indo para um colapso, para uma descendência de estímulos ali, né, para lidar com as coisas dessa forma, né, se desconectando. Quando a gente tem a hiperativação, a gente vai ter sentimentos como estar mais ansioso, mais alerta, mais mobilizado, talvez o nosso corpo queira comer demais nessas horas, queira fazer demais, queira dormir pouco, né, porque a gente está hiperativado. Então, assim, o que faz a gente ir para esses estados? É quando a gente extrapola essa janela de tolerância e, de repente, o corpo entra ou na luta e fuga ou no colapso. Basicamente, que se a gente pudesse traduzir isso, seria mais ou menos isso que eu já tinha falado antes, assim, né? Dentro da teoria polivagal também. Então, dá pra gente fazer esse paralelo. E o que a gente faz para melhorar a nossa janela de tolerância? Ou seja, o que a gente faz para ampliar isso? Quando a gente consegue ter experiências que amplificam a nossa capacidade de tolerar as coisas de uma forma segura, a gente está aumentando a nossa janela de tolerância. Então, por exemplo, a terapia ocupacional, ela é um ótimo exemplo, né, de como a gente amplia a nossa janela de tolerância. A gente vai ser exposto a estímulos de uma maneira segura para ir integrando isso no corpo até que a gente consiga dar conta de mais coisa do que a gente dava antes. Né? A psicologia, a psicoterapia também é uma forma de ampliar a janela de tolerância, porque eu estou me expondo a conteúdos, a situações no ambiente seguro, com um setting que é de alguém que está disposto a estar junto comigo de uma maneira segura, se tudo der certo, né? Para que eu possa acessar informações e emoções que eu não dou conta de acessar, que eu não dava conta de acessar antes. Então, na medida em que eu vou conseguindo estar no meu corpo, sentindo aquela emoção, sem eu precisar colapsar diante dela, ou sem que ela me inunde, ou eu possa simplesmente tolerar aquela emoção e sentar com ela e dizer: tá bom, você tá aí, vamos olhar o que tem pra hoje, né? Então, assim, se eu faço isso e o meu corpo vai se sentindo seguro com repetições de segurança, né? Eu vou ampliando essa janela. E quanto maior for a minha janela, mais eu consigo transitar pela vida sem me desregular, né? Então, basicamente, não é só através de uma ajuda profissional, mas também com vínculos seguros, com situações que eu possa conseguir estar ali com aquele estímulo que talvez em outro momento seria demais para mim, mas que quando eu tenho uma possibilidade de experimentar ele ali em doses homeopáticas ou, né, assim, de uma maneira, com um continente seguro, com pessoas que me ajudam, para eu emprestar o corpo delas para me ajudar a tolerar aquilo, eu vou conseguindo enfrentar aqueles estímulos. E aí eles não se tornam mais perigo para mim, para que eu desregule, né? Mais ou menos isso. E aí, se a gente pensar que se eu não... Porque pode muito bem, por exemplo, quando eu tô lá no extremo, né? Então, eu esqueço de comer, eu não tenho vontade de ver ninguém, pode ser confundido facilmente com uma depressão, né? Ou pode ser, no caso, de ansiedade. Uhum. E aí, geralmente, se eu não tenho esse conhecimento sobre o assunto, eu vou acabar indo para essa outra nomenclatura. Ou vou receber um remédio, ou vou receber um tratamento que talvez não seja o mais indicado, porque eu não tenho conhecimento do que está provocando aquilo, na verdade. Porque eu posso realmente entrar numa depressão, né? Por conta dessas coisas, mas eu não sei porquê, então... Perfeito. Sabe que tive uma discussão esses dias com uma psiquiatra que ela estava falando muito sobre isso, assim, né? Do quanto quando a gente vai fazendo uma psicoeducação para essa pessoa e ir observando esse corpo, às vezes a gente nem precisa entrar com a medicação de uma maneira contínua, né? Porque ela consegue notificar dentro de si aquilo rapidamente para que ela possa cuidar antes de precisar tomar a medicação. Né? Então, principalmente quando a gente tem esses medicamentos de ansiedade, que são para momentos onde a pessoa está num extremo ali de ansiedade, né?
quando a gente tem essa autopercepção, a gente vai treinando ela para ir observando como que tá, se ela tá começando a sair da janela de tolerância, né? Ela pode já se recolher, ela pode fazer uma atividade, ela pode pedir uma massagem para a pessoa que tá com ela pode, de repente, ter outras estratégias, de repente, que ela vai ensinando esse corpo a ter outras formas de lidar. Né? E aí ela entende que ela não precisa necessariamente achar que ela está dentro de um transtorno, mas ela está dentro de um espectro que ela oscilou por conta desse corpo que processa muito, né? Esse corpo superdotado que às vezes está experimentando as coisas de uma forma diferente, parece, né? Em comparação ao amigo dela ali, que de repente não sente tanto, né? Parece que dentro de mim eu sinto tanto que tem algo de muito errado comigo. Né? Mas se eu perceber que de repente isso faz parte da minha condição e não necessariamente, né, isso faz parte de um transtorno, porque não é algo que é contínuo no meu corpo, mas sim algo que é pontual, de repente, ali, diante de uma situação que faz sentido eu estar me sentindo assim, né? Aí eu vou tendo essa percepção, eu vou conseguindo estabelecer estratégias realmente, né, para conter aquele sintoma que vem e eu voltar para pro meu normal ali, né? Pra minha homeostase, de alguma forma. Que também é uma forma de a gente encarar que essa alta sensibilidade, esse sentir demais, não precisa ser visto exatamente como uma fraqueza da pessoa. E sim, se a gente for olhar, sempre olhar o que tem nesse copo, né? Não só o copo vazio, né? Mas o que tem ali. Então, eu posso ver isso como algo bom que me dá sinais, na verdade. Mas como que eu percebo esses sinais e o que eu faço com esses sinais, né? Ótimo, Kelly. Você sabe que eu tenho tido uma discussão, às vezes agora no Instagram, muitas pessoas estão trazendo essas coisas será que a superdotação é uma vulnerabilidade? Ela aumenta a vulnerabilidade das pessoas a ter desregulação, né? Ou ela aumenta a estratégia dessas pessoas de estarem mais reguladas e terem mais resiliência? Qual é a resposta? E aí eu fui olhar mais profundamente sobre isso e na verdade isso não é de agora, não é das redes sociais atuais, isso na verdade tem mais de 100 anos que as pessoas estão discutindo, né, com resultados opostos inclusive nas pesquisas, e é muito interessante porque a gente tem realmente assim, né, estudos que você diz, tá, vamos estudar resiliência na superdotação, vamos estudar resiliência na alta sensibilidade, aí você olha e diz, gente, mas esse daqui diz exatamente o oposto desse, né, e às vezes são resultados de estudos robustos, assim, que são consideráveis, né? E aí você olha para isso e entende que, na prática, né, essa sensibilidade desse corpo faz com que, muitas vezes, ele esteja mais vulnerável, sim, né? Mas isso faz com que ele também possa ter mais ferramentas se ele consegue ter um ambiente adequado para estimular essas ferramentas. Então, quando a gente fala, a sensibilidade é um problema, a sensibilidade é uma fraqueza, né? Ela pode ser, né? A intensidade da superdotação é uma fraqueza, é horrível ser assim. Às vezes eu tenho comentários de pessoas que falam muito nesse sentido, assim, né? Como que você acha que isso pode ser bom? Esses dias eu falei um pouco sobre alta sensibilidade, falei sobre o quanto isso é uma vantagem evolutiva para alguns autores, né? Que eles trazem um pouco dessa ideia do quanto a pessoa que percebe mais, ela estaria mais apta a notificar situações, a antecipar situações e proteger não só ela mesma, quanto o grupo, né? Assim, biologicamente falando. Mas o quanto, de repente, essa mesma qualidade, ela vai ser um fator de resiliência, né? E um fator de dificuldade, né? Então, de novo, a gente volta para aquela questão, assim, né? Que aí vão ter os pesquisadores, tipo Thomas Boyce, que vão falar sobre essa sensibilidade também, e eles vão falar muito sobre esse lugar, assim, de que depende de onde você floresce, né? Que eles falam muito sobre a criança orquídea, de repente, que eu acho que faz um paralelo aí com essa questão do que a gente está falando. A orquídea é uma flor que, quando ela está em lugar adequado, com a temperatura adequada, com o tanto de água adequado, ela floresce maravilhosamente bem e está tudo bem, né? Mas quando ela não está nisso, ela não vai conseguir florescer, né? E o resto, de repente, né, das pessoas acaba olhando para isso e dizendo, nossa, mas que flor fresca, mas que pessoa fresca, mas que coisa estranha, né? Porque, de repente, a maior parte da população são os dentes de leão, que é onde você deixar ele nasce, né?
Então, assim, de novo, eu acho que a neurodivergência exige da gente que a gente tenha mais autorresponsabilidade. E isso cansa às vezes, porque a gente não queria, né, ter que cuidar tanto desse corpo para poder estar bem. Tá sempre em estado de alerta, né? Isso. É uma hipervigilância, né, assim, até para sobreviver em coisas simples, assim. Então, é difícil mesmo, né? Não é facinho. Mas é possível, gente. Tanto que eu escrevi um livro falando disso. E que você já veio dando várias dicas pra gente aqui, como atingir essa autorregulação, né? E a corregulação também. O que é o fenômeno de overthinking? É overthinking que se fala? E como que ele vai afetar nessa busca pela regulação, assim? O overthinking é interessante porque ele tá na hiperativação dentro da ideia da janela de tolerância, né? Então, quando a gente tá, de repente, pensando demais, ou às vezes até aí a ruminação fica mais na hipoativação. É interessante porque a gente vai ver esse cérebro que fica, né, num looping intenso, ele acontece isso justamente porque ele tá desregulado, né? Então, hoje a gente sabe que o que a gente pensa é resultado do que a gente sente, inclusive, né? Então, o pensamento é o último da cadeia. Primeiro a gente percebe, depois a gente sente a emoção, né? E por último de tudo, a gente cria um pensamento sobre aquilo. Então, os nossos pensamentos, daí eu brinco, né? A gente não pode acreditar em tudo que a gente pensa, porque quando a gente tá desregulado, de repente o mundo sempre vai parecer horrível, né? E esse overthinking vai ficar ali como uma defesa, inclusive, desse cérebro que é muito capaz de abstrair, é muito capaz de controlar, é muito capaz de nomear, é muito capaz de criar estratégias, né? Então, é como se você fosse para a tua estratégia natural, que é você ficar num looping de racionalização, de intelectualização, de pensamentos acelerados ali, e nisso, né, isso fala dessa desregulação, mas isso fala de uma tentativa desesperada do seu corpo de criar regulação a partir do pensamento, né? Que é talvez o teu lugar mais natural enquanto superdotado, né? Daphne, e aqui a gente acaba falando, como eu falei, né? A gente tá mais indo o tema é superdotação, mas não deixa de ser para as neurodivergências como um todo, né? Dentro das neurodivergências a gente tem hiperfoco. Então, na superdotação também a gente tem esse hiperfoco, assim. Então, como que o hiperfoco, junto com o Flaum, ele vai conseguir... E o que é o Flaum, assim, para o pessoal entender? Vai ajudar a gente nessa parte da regulação também. Legal. É interessante que isso veio esses tempos, né? Eu tive algumas pessoas que me trouxeram algo na clínica sobre o hiperfoco estar desregulado também, né? Então, é como se elas estivessem falando que elas estavam acordando no meio da noite para pensar num assunto determinado ali que estava muito forte dentro delas. E aí é onde a gente fez uma reflexão, né? Do quanto, às vezes, o hiperfoco também é um lugar desesperado desse corpo de buscar um sentido, de buscar um envolvimento com um valor que faz, assim, uma tentativa desesperada de se conectar com a vida por algo bom, né? Quando você está em momentos de muito estresse. Então, às vezes, o hiperfoco entra no lugar de desregulação também. E quando que a gente percebe que o hiperfoco está em desregulação? Quando a gente está realmente acordando no meio da noite para fazer algo que te interessa, quando você não está comendo para fazer algo que te interessa, quando você não está presente em você e aquilo se torna algo que fica ali como se fosse um looping que não te deixa desconectar daquilo, né? Então, isso, quando a gente está nesse hiperfoco dessa forma, ele é, de alguma forma, até um pouco prejudicial ali para nossa regulação, né? Às vezes eu falo que o hiperfoco parece que é um vício em muitos momentos. Isso. Parece. Porque ele tá me dando a dopamina que eu preciso ali. Isso. Mas ele não tá sendo... Eu falo que às vezes ele é inútil em alguns momentos. Porque não é aquele assunto que você devia fazer, é outro, né? Ou bem isso, de ser o excesso, né? Eu não Isso. consigo... Não, chega, vou parar e pronto, né? Exatamente, perfeito. E assim, né, quando a gente olha para isso, então, dentro dessa via, a gente pode pensar que ele mais atrapalha a gente para se regular do que ajuda, né? Porque ele vai te tirar de você, ele sequestra você do seu corpo, né? Mas quando ele tá regulado, aí a gente pode pensar no estado de flow,
né? Porque o que seria o estado de flow? Ele é a junção, neurologicamente falando, do nosso engajamento social, ou seja, desse estado de regulação a partir da conexão, né? Junto com uma mobilização que seria da medula, que corresponde à luta e fuga, só que isso, quando está integrado, isso fala de uma mobilização divertida, uma mobilização com conexão, que não está sequestrando você do corpo, você ainda está presente em você, né? E conectado com você. Então, quando a gente está em estado de flow, a gente pode colocar isso como muito semelhante à brincadeira da criança, né? É um estado de muita atenção plena, de muita presença, né? E hoje eu entendo que quando a gente está nesse estado, né, é onde a gente está muito criativo, a gente está como se tivesse sintonizado com tudo, né, a noção do tempo, ela para de alguma forma, mas ela para porque você está como se estivesse num estado alfa ali, né, tipo, que você se conectou de uma forma ali com algo que faz sentido, com algo que é da tua autenticidade, da tua espontaneidade, e essa criatividade te alimenta, né. Então esse estado de flow, ele é muito regulatório, pensando em mentes altamente excitáveis, porque ele recruta tudo que eu tenho, né, dessa característica, para algo que me traz para essa transcendência em mim, assim, né, para algo criativo, para algo que me alimenta, né? Então, geralmente eu vou sair muito bem daquilo. Conversas significativas ajudam nesse estado de flow, né? Quando você está num projeto envolvido ali em algo que te ilumina ali de alguma maneira, isso também vai mobilizar você. Então, isso seria uma das estratégias para usar as características de superdotação a seu favor para te regular, né? E aí entra em um outro ponto que eu queria... que tem também a questão que o superdotado tem uma característica de ter uma autocobrança muito grande. Uhum. E aí essa autocobrança tem um peso também para ele, né? E aí como que eu consigo fazer com que essa autocobrança também não seja um elemento de desregulação? Uhum. Porque eu tenho que entender, né? Esse estágio de flow, ele vai me beneficiar, mas... essa cobrança de que eu tenho que sempre realmente estar nesse estado para criar algo também pode ser algo... Ótimo, né? Kelly. E isso é uma coisa que eu escuto demais toda vez que eu falo de autorregulação. Nos grupos de adultos, quando a gente fazia à noite, agora a gente está só com os workshops durante o dia, né? Porque totalmente inviável, né? Com o bebezinho a gente fazer isso tudo. Mas o que as pessoas... O que eu percebia, assim, quando eu terminava a minha explanação sobre autorregulação... Geralmente as perguntas eram, mas como é que eu faço? Mas o que tem? Mas, meu Deus, isso, nossa, veio um boom na minha cabeça agora de um monte de informação. E como é que eu faço para aplicar tudo isso para ontem, quase, assim, né? As pessoas me traziam uma demanda de precisar dar conta, então, dessa autorregulação, como se ela fosse uma prova que eu tenho que tirar nota 10 de novo, assim, né? E aí a gente olha e diz, meu Deus, não dá para ser autoexigente na autorregulação, isso é um processo. É uma repetição de você ir ficando seguro no teu corpo cada vez mais para você poder cuidar dele, né? Para você poder perceber ele e cuidar dele. Então, isso atrapalha muito, né, Kelly? Porque às vezes as pessoas, elas vão para um lugar de daí pensar, não, mas Daphne, né? Às vezes eu escuto na clínica. Daphne, mas eu já faço aula de yoga, eu vou pra academia, eu como direito, eu durmo direito, eu tô fazendo tudo que você manda e nada funciona. Uhum. E aí eu digo, mas não é sobre a quantidade de coisas. É sobre o seu estado de presença, né? É como você está no corpo fazendo todas essas coisas. Se você estiver fazendo isso, tipo, como missão dada, missão cumprida o tempo inteiro, assim, né? Sem estar presente para sentir o relaxamento, né? Eu vejo muito isso em mim. Eu sempre tive um nível muito alto de hipervigilância, Kelly. E quando eu comecei a trabalhar com a biodinâmica, que é uma estratégia na corporal que fala com massagem, né? Que faz através da massagem a intervenção, eu percebia muito o quanto eu demorava para conseguir relaxar e receber o toque e aquilo começar a fazer efeito em mim, né? E aí eu fui fazer aula de yoga e eu percebi o quanto eu demorava para conseguir entrar na respiração de uma forma cadenciada para que meu corpo realmente recebesse o benefício daquela estratégia que eu estava buscando, né? O quanto eu demorei muitas vezes para fazer vínculo na terapia, né, com alguém que eu percebesse realmente, né, que eu tinha espaço para ser eu por inteiro ali. Então, assim, são vários aspectos que a gente vai olhando e vai entendendo que é um pouquinho todo dia, né?
eu conseguir estar presente em mim todo dia. A atenção plena é uma das ferramentas mais simples e mais importantes para a autorregulação, né? Porque, de novo, ela te integra na interocepção, ela te traz essa percepção do eu como um todo, né? Ela ajuda você a conseguir se situar no tempo e espaço, porque a gente hoje tem também as pesquisas de trauma que nos falam disso, né? O quanto o trauma ele nos sequestra do momento presente e da percepção de si, né? Então, quando a gente tem situações que, quando a gente fala trauma, parece que as pessoas só associam a coisas muito pesadas, mas às vezes são os traumas de desenvolvimento, o próprio trauma da superdotação, de não poder ser espontâneo, né? Porque isso pode causar algo de ruim e eu perder o vínculo, né? Esse pertencimento. Então, tudo isso, né? Isso vai nos sequestrando da gente. E quando a gente, né, vai querendo retomar a si mesmo, a gente precisa fazer isso pequenininho, né? Pouco a pouco, ali trabalhando nesse estado de presença todos os dias, né? E aí é realmente que a gente vai atingindo essa autorregulação de verdade, né? E essa conexão entre corpo e mente também entra nesse dualismo, assim, do que a gente pode pensar de vivemos em uma era que é muito rápida, que é tudo... E aí vem o que você falou, né? Disso, de sentir a respiração e com calma, mas não, eu já quero o resultado rápido. E o superdotado também tem uma questão disso, de ter resultados, ou a sociedade cobra também, porque ele é o superdotado, então ele tem que me dar resultados, né? Que sejam rápidos. E às vezes, eu sempre falo, né? Às vezes eu tô naquela ideia, mas ainda não está no tempo, eu não tenho ainda todas as ferramentas para colocar aquela ideia em prática, né? Então, é um processo, é um tempo. Isso também vale para maternidade. Isso vale para tudo, né, Daphne? Porque eu vejo assim, ai, meu Deus, não deu resultado rápido na terapia, porque então tem essa ansiedade. Já vou para outra terapeuta. E aí a gente não consegue entender que para se conectar, eu preciso estar prestando atenção, eu preciso estar aqui presente, né? Isso. Na verdade, o que a gente precisa realmente, né, na prática, é criar espaços onde seja seguro sentir, né? Porque quando a gente faz isso, aí a gente consegue ter um espaço onde a nossa janela de tolerância, né, está funcionando para começar a saber dessa autorregulação, né? Acho que é bem isso, assim, e o quanto a vida muitas vezes, né, principalmente para o superdotado, com essa era de tecnologia, até tem vindo muito essa coisa da IA, essa questão, né, da inteligência artificial, e o quanto muitas vezes isso está cobrando mais ainda dessas mentes que já pensam demais, porque daí elas querem fazer mais rápido ainda do que elas já faziam rápido. E aí quanto mais elas fazem, mais de repente o trabalho exige que elas façam mais ainda, né? E aí vira um looping, assim, onde você perde a medida do quanto você faz, né? E eu acho que o que a gente está falando aqui hoje não é sobre o fazer, é sobre o sentir, né, Kelly? Então, acho que se a gente consegue retomar o sentir, a gente retoma o humano na história. A gente retoma o que é selvagem em nós, né? Porque é esse lado que está precisando de ajuda. Os outros estão muito bem, obrigado, né? Então, a gente precisa lembrar que a gente é bicho. A gente precisa lembrar que pra gente se cuidar, a gente vai ter que passar por essas coisas que são do humano. E eu acho que isso é bem difícil pro superdotado, porque ele não gosta muito de encarnar nesse bicho, né? Ele quer viver fora desse corpo de alguma forma, às vezes eu sinto, né? Porque lidar com o bicho é lidar com coisas que às vezes não são tão bonitas e ele tá o tempo inteiro tentando, né, se superar dentro de si para, de repente, muitas vezes, né, com uma identidade muito associada a esse potencial, e o quanto isso criou marcas ali dentro desse corpo que impede ele de simplesmente fluir com a vida, né? Enfim. E também, pra gente ir pro nosso encerramento, assim, tem uma questão que o superdotado, ele tem essa empatia muito grande pelo outro, pelas causas, pelo senso de justiça. Mas às vezes falta olhar para ele e acolher esse eu interior, assim, quem é essa pessoa superdotada, né? E aí falta esse acolhimento. Então, como que eu acolho o outro? Não, ou melhor, como que eu me acolho, né? Tendo essa mesma visão de que eu consigo acolher o outro. Ótimo, né? Acho que muito bem colocado, assim, porque acho que pra gente fechar precisava lembrar disso também, né? Eu acho que essa questão da autocompaixão, ela é muito importante, tanto que eu fecho o e-book falando sobre isso, assim, também, porque o quanto a gente hoje tem um monte de pesquisa sobre autocompaixão, falando do quanto isso é regulador, mas principalmente na superdotação, Kelly, o que eu vejo é que existe um crítico interior muito carrasco, geralmente, né?
que acompanha, não só o superdotado, acho que todos os neurodivergentes aí de alguma forma, porque isso é uma resposta ao quanto eles sentem e o quanto eles tentam projetar do como eles deveriam estar fazendo, né? Ou de repente como eles deveriam estar agindo para que o mundo, né, não seja cruel. Então, assim, isso tudo faz com que exista um controle interno tão gigante, né? Que essa pessoa se torna o seu pior inimigo dentro de si mesma, né? Ela se rejeita antes dos outros a rejeitarem. Ela se machuca antes dos outros a machucarem. Ela cria situações ali para ela mesma que fazem com que ela se desconecte dela mesma o tempo todo, né? Porque é como se ela achasse repugnante alguns aspectos dessa intensidade, dessa forma de sentir. E muitas vezes ela se envolve muito nesse autocuidado, nesse autossacrifício, né? Como uma maneira também de alienação de si, né? Ou de repente porque isso é bonito, né? Então, assim, o quanto, na verdade, né, é um equilíbrio que a gente precisa viver. Eu acho que dentro da superdotação a gente não vai poder dizer para essa pessoa seja menos empática, se importe menos, não lute pelas coisas. Não dá para falar isso para um superdotado. Ele não vai conseguir não ser assim, porque é da natureza dele. Mas, ao mesmo tempo, se ele puder integrar isso com o respeito aos seus próprios limites, aí sim a gente tem um corpo que vai estar mais funcional, inclusive para servir, né? Porque, na verdade, o objetivo é a gente não se abandonar para poder cuidar do outro. Porque se a gente está fazendo isso, isso é uma forma de alienação, isso é uma forma de desconexão, isso é uma resposta ao trauma, né? Então, quando eu consigo me perceber se cabe aquilo, né? Uma coisa que eu falo muito na clínica para quase todos os meus clientes, o mantra isso cabe? Né? Agora cabe eu ir lá numa manifestação, agora cabe eu ir lá fazer um vídeo polêmico, agora cabe eu ir lá me expor a isso, agora cabe eu ir lá cuidar da minha mãe, agora cabe eu ir lá, de repente, num evento social só porque eu quero agradar? Será que tá cabendo em mim, no hoje, no tempo e espaço? Ou é muito? Isso vai me desregular, né? Então, se a gente aprende a olhar para esse mantra e se perdoar quando não couber, né, as coisas, entendendo que tá tudo bem, isso faz parte, é válido você sentir, é válido você ter necessidades, né? Tipo, mesmo que você ache que não é, você precisa entender que você tem necessidades, que você pode, às vezes, silenciar e que isso é tudo que você precisa, né? Porque o silêncio às vezes é aquilo que vai te devolver para que você vá mais inteiro para o mundo, né? Então, quando as pessoas entendem isso, eu acho que daí elas entenderam realmente tudo. Eu acho que é isso mesmo, assim, Daphne, trazer esse olhar quentinho mesmo pra gente, né? Com carinho, com amor, assim. Isso. Então, quero agradecer muito, assim, por você ter vindo aqui, conversado com a gente, ter trazido essas palavras que eu acho que é bem isso, de fazer a gente perceber o quanto é importante cuidar da gente e o quanto a gente merece ser amado, né? Não só pelos outros, pela gente mesmo, para conseguir essa autorregulação, para conseguir usufruir disso tudo que a gente tem à nossa volta, assim. Então, obrigada. E aí, as pessoas acham o seu livro no seu Instagram? Onde que as pessoas conseguem com o livro, assim, Daphne? No Instagram a gente tá com o link ali, né, pra adquirir. E aí, facilmente, a pessoa encontra ali no link da bio mesmo. Tá bom. Vou deixar também aqui na descrição. E é isso, pessoal. Quero agradecer para vocês também que ficaram aqui com a gente até agora. E pra Daphne que disponibilizou o seu tempo. E é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas. E até semana que vem, pessoal. Beijo grande.